falando das dores do parto, Pois não. né? Eu gosto, cara, disso, como eu gosto de Jesus, porque humaniza. Eu acho que o ser humano tem uma dificuldade muito grande. Você está falando das dores do parto, da coisa do The Chosen? Do The Chosen. Porque humaniza. A gente tem. Porque assim, é artista, é uma coisa. Aquilo lá não é uma formação. Ele não é formativo. Não é formativo. Ele é uma série. Ele é uma série. Então, ele não contradiz, cara. Esse é o ponto. Ué, essa própria Bíblia ensina isto. E coloca lá... A irmã acabou de relutar aquilo que você falou. Eu entendo que é o dogma de fé. Entendo mesmo que é verdade de fé. Agora, assim, dores do parto tem uma explicação. Eu não posso ser literal em alguma coisa e trabalhar com figurativo em outra coisa. Então, não dá para ser assim. Não é literal, cara. Não, cara. É simbólico. Não acho né? Mas é simbólico. Não tem como não ser, cara. Faz a cronologia. Se você pegar Gênesis como um livro histórico... Não, tudo bem, mas isso. Vamos para o Evangelho. Então, você está pegando no Evangelho que cita, né, que Maria teve as dores do parto, mesmo que seja um sentido simbólico, mas aquilo é literal. Não é simbólico. No momento do nascimento do Salvador, Maria teve as dores do parto. Por quê? Porque ela era pecadora? Porque é o ser humano. Não é pecadora. Cara, Maria, ela não pecou. Ela não é pecadora. Ela foi liberta do pecado original. Por isso que ela é imaculada. Não tem sobre ela a mácula do pecado original. Não tem nada a ver com o pecado posterior. Tanto que a gente sabe que não teve pecado posterior, mas não é ligado ao pecado posterior dela. É ligado ao pecado original que ela deixou de ter. O imaculado dela não é que ela não foi não é que ela não pecou a vida inteira. É porque ela não recebeu a mácula do pecado original. Perfeito. Isso é Maria Imaculada. Não tem nada a ver com depois. Tem a ver com o momento anterior. Ela nasceu para aquilo. Então, tá piorando esse papo aí. Ela nasceu para isso. Ela nasceu para isso. Então, assim, a dor do parto é um ser humano. Ela é mulher. Ela é humana. Mas não é pecadora. Eu sei que não é pecadora, meu irmão. Eu sei que ela não é pecadora. Então, Jesus não podia sofrer na cruz. Por quê? Sentir dor, ser açoitado, gemer de dor. Mas ele assumiu isso por nós. Então, ele assumiu o nosso pecado, irmão. Então, exatamente. E vai doer na carne. Exato. E eu entendo isso. Beleza? Sofreu, maravilhoso. Mas ele é um ser humano. Como Maria, como João Batista, como todos os outros apóstolos. É ser humano. E é isso que eu acho legal do The Chosen. Humaniza. Eu não estou dizendo que está certo teologicamente. Estou dizendo que eu acredito que foi assim. Não. Estou dizendo assim que esse sinal dentro do vídeo, dentro do programa, humaniza isso, e quando humaniza, gera identificação para quem está assistindo, aproxima. É por isso, por exemplo, que Nossa Senhora de Guadalupe ela tem a aparência de Índia. Por quê? Porque aquele que viu identifica. É esse processo, é a atração. Quando atrai, aí eu consigo, uma vez que ele está dentro, eu consigo educar. Se eu não me engano, Paulo, em um dos seus escritos, ele diz, né? Fiz-me forte com os fortes, fracos com os fracos e ganhei a todos. Então ele usa do ambiente. Tem uma história de São Francisco Xavier que uma vez ele entra dentro de uma embarcação e dentro dessa embarcação ele fala assim, eu preciso ganhar essas almas. O que eu vou fazer para ganhar essas almas, né? A história diz assim que ele entra e ele olha assim, o pessoal tudo jogando xadrez e ele odiava o jogo. Ele falou assim, cara, mas eu preciso entrar ali. E fala que ele ficou um tempo e ele foi encostando, começou a olhar de longe, ficou um breve tempo olhando e viu como é que jogava e ele sentou no meio e falou, só perdia jogo, mas ele ganhou todas as almas que estavam ali. Então, tipo assim, eu entendo nessa questão que você falou, né, de entrar no assunto. Ele precisa entrar no assunto para ganhar aquilo, né? Não que isso, né, abaixe e faça outra pessoa, né? É mais ou menos isso, assim. Sim. Ali eu tô falando de vídeo. Vídeo, né? sim, de programa. Não de verdades teologais, nada disso. Sim. Programa. Né? Então, assim, é a mesma coisa que tem uma... Se eu faço a Paixão de Cristo, por exemplo, se eu vou apresentar a Paixão de Cristo, né, no teatro, alguém tem que ser o demônio. Alguém vai ser o soldado que vai açoitar. Alguém vai cometer uma heresia ao chamar Jesus, ao xingar Jesus, ao humilhar Jesus. Alguém vai ser Judas. E isso aconteceu, são verdades ali. É porque não tem uma coisa nada a ver com a outra. Desculpa, eu só não queria cortar você, irmã. Você não queria falar?
Não, eu penso assim que o assunto evangelização, ele sempre vai gerar essas polêmicas. Sempre, porque qualquer coisa que é evangelização, é música, é teatro, é rito dentro da igreja, sempre vai gerar essas polêmicas. Isso é natural que aconteça. Porque vai ter muita gente que vai pensar assim, não, a gente tem que seguir tal qual está ali, né, na rúbrica, vai ter gente que não, existe uma liberdade aqui para atingir. E a gente vê o Concílio Vaticano, quando chegou, ele chegou e houve um reboliço enorme. Com certeza. Porque cada um interpretou do seu jeito E até aquilo hoje que era. por causa disso. Então, eu acho assim, o desejo de Jesus foi o quê? Seguir a rúbrica ou não seguir? O desejo de Jesus foi que nós fôssemos um. O meu maior desejo, Pai, é que sejamos um, para que o mundo creia. Então, a gente só tem que tomar cuidado quando a gente expressa a nossa opinião, para a gente também não tentar dividir, né? Amém. A gente tem que tentar É unir. E até quando ele falou assim, se sofreu ou não, no começo do The Chosen, eu lembro que realmente, como era só aplicativo, eles pediam muito assim, gente, vocês querem que continue, ajuda a gente, que a gente dê dinheiro para fazer, né? E depois deu aquele boom. E aí eu fiquei pensando, nas nossas histórias de congregação, é sempre assim também. Começa com um sofrimento enorme, uma hora aquilo tem que tocar o coração de muita gente. A gente tem que sentir, né? Tem um fundador aqui, né, com a gente. A gente tem que sentir que existe uma adesão de algum lugar para a gente dar conta. Mas quer dizer que não vai vir sofrimento? Nossa amada dizia, não precise ir atrás do sofrimento. Deus vai saber fazer sofrer as suas vitimazinhas. Perfeito. Vai existir aquele momento, aquele lugar que às vezes não é a fama, às vezes não é dor física, às vezes é aquele ponto, como diz São Paulo, tem um espinho na carne que está escondido. Ninguém sabe, mas é o que faz crescer. Amém. Mas a gente só tem que separar as coisas, tá, gente? Então, é uma coisa importante. A gente tem a liberdade poética, sim, né? Como a gente estava refletindo aí sobre Nossa Senhora, temos vários tipos de visões que tiveram de Nossa Senhora. São, de novo, são verdades que cada um... Não são verdades, são revelações privadas que aconteceram. Então, isso a gente tem respeito. A igreja deixa claro isso. Porém, Deus é capaz de fazer algo ruim, bom, mas nós não. Então, a gente não precisa fazer algo ruim. A gente não precisa mostrar uma mentira para se fazer alguma coisa boa. Isso não existe. Quando num filme coloca-se uma coisa contraditória, desculpa, é um erro protestante. Sim, sim. A declaração de não da Imaculada Conceição, um erro protestante. Isso é uma desobediência da igreja que aconteceu, né? Muito separado da igreja por causa desse dogma. Por quê? Porque Deus realmente mostra o caminho e a porta estreita. E aí, de repente, se tudo é bom, se tudo é bonzinho, desculpa, você está perdendo a noção do que é o caminho da cruz. Então, de fato, eu acredito que sim, Deus utiliza muitas vezes de coisas que não são dedicadamente boas, né? Como, por exemplo, The Chosen, apesar dos seus erros, tem usado para coisas boas, e isso é a obra de Deus. Porém, a gente não pode utilizar o erro para fazer alguma coisa ruim. Então, a gente tem que condenar o erro. Não, Maria não sofreu as dores do parto. E não existe interpretação para isso. Está errado, contradiz a nossa fé. E isso vai alimentar a sua fé. Isso vai querer fazer você buscar mais a Deus para você entender o caminho dele através do caminho que ele te deixou para você seguir, que é através da Igreja Católica.